Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna A Tarde Memória para canais do Grupo A Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo A Tarde. E a gente está aqui na sessão Cybercultura do Projeto REC. Nessa sessão a gente comenta filmes, peças, livros, webséries. Tudo que aparecer. Tudo que faz parte, né, dessa diversão misturada com arte, né, com tanta coisa, né? Com tanta tudo. coisa. E a gente traz também produtos analógicos aqui, afinal, até a forma de consumir esses produtos hoje não ocorre sem uma passagem pelas redes sociais. A gente assiste uma série e ao mesmo tempo a gente está acompanhando a movimentação no Twitter, os comentários que estão rolando por lá. E hoje, Priscila, o que é que a gente vai apresentar aqui na sessão Cybercultura? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu amo de paixão, sou viciada, me sinto culpada, não muito, são as séries de serial killers, assassinos Meu Deus, que coisa pesada. que agora está ficando popular como true crime, né, que estão chamando assim o termo em inglês. E o destaque, né, o que a gente vai começar a falar é justamente sobre Dahmer, que é a série agora que estourou na Netflix, que conta a história do Jeffrey Dahmer, que é um serial killer americano que matou durante muitos anos nos Estados Unidos e demorou muito para as pessoas descobrirem. E essa série está sendo muito falada de forma boa e ruim, quebrou recordes dentro da Netflix, mas ao contrário, é uma série que eles criaram com base nos assassinatos, não é um documentário exatamente, a gente precisa diferenciar isso também. Sim. Porque o documentário, você usa falas de pessoas que estavam lá, sejam vítimas, policiais, até dos criminosos muitas vezes, né, quando eles estão vivos, mas nesse caso não, eles pegaram a história toda e reproduziram muito fielmente. E isso tem causado alguns problemas, por assim dizer. As vítimas e famílias das vítimas, elas estão... A maioria, no caso dele, a família da vítima, porque a maioria das vítimas já morreram, seja pelas mãos deles ou pela idade, mas tem criticado muito a série por ela ter feito eles reviverem isso. É uma coisa muito complicada, né? Até Sim. porque no caso de Dahmer, por exemplo, tem um aspecto terrível, né? Sim. Que é o canibalismo. Né? Ele é um canibal. Né? E aí isso é bem complicado, né? Então, mas ao mesmo tempo, né? Isso já vem sendo feito há muito tempo. Sim. Tinha uma que eu gostava muito na Discovery, que era o ID, né? Investigação Discovery. Era um canal inteiro do meu coração. Isso, era um canal inteiro dedicado a reconstruir. Mas qual é o problema, né? A gente assiste exatamente porque se dá um tom, né, de novela. De novela, total. Né, total, assim, do drama, né? Então, isso, de alguma forma, né, isso é muito criticado porque atrai a gente fica ali assistindo, né, querendo ver o desfecho, Sim. Mas são crimes, né? São crimes reais. Tem um mais leve, né, que talvez, e fez muito sucesso na Netflix, né? Dahmer tá na... Qual é a Netflix também. Netflix também. Decifrando Ana, que na verdade Sim. foi uma série exatamente desse tipo, não é um documentário, né? Na verdade são atores, atrizes que vão reconstruindo, né, o personagem, que é uma russa que foi acusada de estelionato contra toda a alta sociedade de Nova York. Essa é bem novelesca. E essa é maravilhosa, né? E inclusive a personagem, ela ganhou uma fortuna, né? Porque para que se conte a história dela, porque a Netflix vai lá e teve o roteiro da maravilhosa Shonda Rhimes, né? No caso dessa de Decifrando Ana. E tem outros, né? O golpista do Tinder, né? Sim, essa foi outra que ficou muito popular, ainda mais por ser um tema muito atual. Porque a maioria, ao contrário de Ana e esse do Tinder também, a maioria são de crimes que aconteceram já há algum tempo, que foram emblemáticos, a maioria nos Estados Unidos, mas a gente também tem alguns daqui, né, alguns documentários que contam histórias aqui, tanto na Amazon como na própria Netflix. Tem aquele do caso Evandro, isso. Tem aquela que o marido é descendente de japonês. A de Elisa... Matsunaga, isso mesmo. Elisa Matsunaga. Essa foi o que repercutiu muito também. Na verdade, ele era descendente, né? Isso, descendente de japonês. E o de Elisa também repercutiu muito, até porque ela começa o documentário dizendo que ela queria que a filha visse. Sim. Para poder saber a história dela. Ficou conhecido como caso Ioki, porque a família da vítima era dona da Ioki, né? Dona da Ioki. Né? Então... assim, gente, é um gênero que está bombando, né? E não por isso as plataformas de streaming elas têm apostado muito, né? Mas antes disso, os canais aí, a gente falar aqui do ID,
que era um canal totalmente dedicado a Ainda esse existe, tipo, né? ainda existe. Eles eram um braço dentro da Discovery, virou um canal e tá lá firme e forte até hoje. Uma coisa interessante que foi uma criminologista chamada Oriana Binnick, que ela tentou explicar por que as pessoas gostam tanto de assistir. Aí é interessante, a gente ri, mas é uma coisa assim, que ela fala, basicamente, que ela, traduzindo assim, né, o que ela diz, ela gosta porque é algo que podemos conversar sobre isso em grupo. É como uma fofoca, é como uma novela. Isso tem sido criado nessa cultura de streaming, né? Inclusive Sim. de séries ficcionais, como Black Mirror, 13 Razões Por Quê. É a questão do gatilho. Sim. As plataformas já estão começando a avisar, mas sempre é bom, tá? Para você, antes de ir conferir um tipo de produção dessa, você avaliar, consultar a sinopse, saber informações. Por quê? Porque ver resenhas. Isso ver resenhas críticas, porque isso mexe muito com a questão emocional e de repente você está assistindo um tipo de produção dessa e tem um gatilho, né, que vai acionar emoções conflitantes, né, de sofrimento. Sim. Então aqui fica a dica, a gente está falando porque é o que está passando, né? Mas é muito importante que você fique atento aos gatilhos, tá? Uma dica final hoje, que é uma série que é sobre crimes reais, mas é para dar esperança, por assim dizer, por incrível que pareça. Que é uma série chamada, tá na Netflix também, é DNA da Justiça. Que eles contam, é uma série documental sobre vários casos diferentes. O ponto de partida das histórias é do grupo Projeto Inocência, que é um grupo criado há um pouco mais de 30 anos nos Estados Unidos, que eles começaram a ver o quanto pessoas que estavam presas não deviam estar lá. Sim. O quanto foram incriminadas, seja porque na época não tinha um DNA decente ou o que seja, sabe? E aí é muito interessante porque você vê assim, e inclusive tem um braço aqui no Brasil, porque é um canal de denúncia real, então as pessoas podem escrever umas cartas e dizer, o meu caso foi mal investigado, me acusaram coisa e a pessoa envia. Então é uma série muito interessante para você ver também o quanto a justiça ainda é falha em vários sentidos. Isso na série mostra, obviamente, nos Estados Unidos, mas mostra o quanto isso ainda acontece. E são pessoas que estão presas 20, 30 anos, 40, a vida foi toda lá e volta. Inclusive, a maioria com pessoas negras, que foram incriminadas injustamente. Esse tá em qual plataforma? Netflix está a rainha do True Crime agora. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui no canal do Grupo à Tarde. Sempre tem informação qualificada. Muito obrigada e até a próxima.